Olá para todos e sejam bem-vindos mais uma vez. Então vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas. 8 perguntas de pessoas que me fizeram durante a semana. Hoje eu vou gravar somente em áudio. O cartão de memória da minha câmera está cheia e teria que gravar em 2 vezes. Gravar uma e salvar para gravar de novo, né? E eu achei, pelo menos hoje, é mais viável gravar no celular o áudio. Então hoje eu achei mais viável gravar desta forma. Eu vou responder 8 perguntas e o título estão na descrição do vídeo. Eu vou responder a primeira. Posso tomar a Santa Ceia sem estar totalmente arrependido? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. No meu ver, só pode tomar quando estiver arrependido. Se não estiver arrependido, estará tomando em pecado e não vai adiantar nada. Não terá nenhum significado para você e ainda corre o risco de sofrer as consequências. No meu ver, não existe arrependimento parcial para Deus. Quem arrepende e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Mas para isso deve haver arrependimento e largar o erro, como prova do arrependimento, e para ter comunhão com Deus. A Santa Ceia não pode ser feito como um ritual ou um costume mensal, como muitos fazem. Deve ser tomada com boa consciência para com Deus, lembrando do seu significado e do benefício da morte de Cristo. Se tomar a ceia em pecado, a morte de Cristo não terá nenhum benefício para essa pessoa, e será culpada do corpo e do sangue de Cristo, e ficará sujeito ao juízo divino. Para muitas igrejas, a Santa Ceia, bem como o batismo nas águas, virou um ritual. Na igreja que minha família pertence, batizam todo adolescente. Todo aquele que alcança a idade de adolescente, eles se batizam como fosse um ritual obrigatório. A maioria nem sabe o que é isso e continuam no mundo a mesma coisa. Apostasia pura. Eu digo isso porque vejo com meus próprios olhos. Agora a segunda pergunta: o que significa morreram sem alcançar a promessa? Hebreus capítulo 11, verso 13 diz: todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe. Estes homens do Antigo Testamento morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante a sua vida, não viram a prometida bênção final dos redimidos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, no novo céu e na nova terra. No verso 9 e 10 diz que Abraão habitou na terra prometida como em terra alheia, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O alvo principal deles era a vida eterna, e não as coisas terrenas. Bem diferente do que vemos em muitas igrejas e muitos pastores e pregadores dos dias de hoje. Eu penso que seja a promessa de ver a vinda de Cristo à terra. Morreram sem ver o cumprimento da promessa do Messias, mas vendo-as de longe, pela fé. As profecias e os profetas do Velho Testamento apontavam para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias, e eles não ouviram, não viram esta promessa.
Não seria possível todos esses homens terem promessas de Deus e morrerem sem o cumprimento da parte de Deus. Veja bem a história deles, que foram de vitórias sobre as lutas. A promessa que irá se cumprir na vida deles é a mesma que a nossa, de vida eterna. Os crentes em nossos dias, da mesma forma, devem perseverar na fé e confiar em Deus. A fé que Deus aprova é aquela que pode deixar nas suas mãos as suas promessas, para Ele as cumprir segundo a sua vontade. Terceira pergunta. A pastora da minha igreja é separada do marido. Ela pode ser pastora a si mesma? Um dos requisitos para ser pastor é ter uma só mulher, um só casamento. 1 Timóteo capítulo 3 e verso 2. Diz que deve ser irrepreensível, que significa que nada poderá atingi-lo. Ninguém poderá ter nada do que acusá-lo. Sua pastora não preenche os requisitos para esse cargo, pois tem motivos para acusá-la. Deus exige o máximo do líder, pois tem a obrigação de corrigir e aconselhar pessoas, inclusive com problemas no casamento. Se ele também tiver problemas, não poderá corrigir, pois poderão acusá-lo. Ele não será mais irrepreensível. No caso da sua pastora, ela poderá ter cargo inferior ao de pastorado, desde que não esteja tendo relação com outros homens. Separação não é pecado. Só não pode ter relação sexual com outra pessoa. O problema da sua igreja começa pela base. Aquela que deveria ser o espelho, o modelo para os demais, não dá o exemplo. Você perguntou se ela serve de cobertura espiritual para você. Ela não serve de cobertura espiritual, pois não tem testemunho. Você pode crescer espiritualmente, pois isso é algo individual. Mas o exemplo dela é totalmente fora da Bíblia, ao menos que ela deixe o cargo. Uma pessoa só pode ser pastor se preencher todos os requisitos bíblicos para este cargo. Tem que preencher todos os requisitos bíblicos que estão em 1 Timóteo capítulo 3, verso 3 até o 7, Tito do capítulo 1, 5 ao 9. Agora a quarta pergunta. Onde diz na Bíblia que a grande tribulação irá durar 7 anos? Vai durar 7 anos. Daniel capítulo 9, verso 27. O anticristo fará um concerto por 1 semana com Israel, que significa 7 anos. E romperá o concerto com Israel na metade da semana, que são 3 anos e meio. Em Apocalipse 12, verso 6, diz que Israel será protegido por Deus por 1260 dias, metade exata da grande tribulação, quando o anticristo romperá o concerto com Israel. Quinta pergunta. O que é a marca da besta? É literal ou simbólico? A marca da besta é literal, conforme a Bíblia ensina. Apocalipse capítulo 13, verso 15 ao 18. Que está escrito assim. Eu vou ler só o versículo 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O número ou seu nome escrito nas mãos ou na testa, para identificar os seguidores do anticristo. Quem não tiver essa marca não poderá comprar ou vender. O texto deixa claro
Não tem cabimento uma pessoa deixar-se levar por interpretações de líderes religiosos, algum deles se intitulando profetas no passado. Não devemos dar ouvidos a teólogos que interpretam a Bíblia a seu gosto e muito mal interpretado. Existem passagens bíblicas que precisam ser interpretadas e outras são literais. Devemos ir pelo que está escrito e não pelo que disseram. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Só versículo 4 só, para não prolongar demais. Os salvos da grande tribulação são aqueles que não receberam o sinal da besta nas mãos ou na testa, e não adoraram a sua imagem. Não tem nada a ver com escolha de consciência e na mão obediência, como alguns pensam. É tudo literal, conforme a Bíblia nos ensina. Esses ensinos equivocados foram dados por teólogos mal informados, pois não existe base bíblica para provar isto. E eles citam passagens que não têm nada a ver para provar uma coisa que não existe. Temos que ter muito cuidado com muitos teólogos da internet que eu sempre vejo. Alguns de seus ensinos são bons, mas em outra parte alguns de seus ensinos é suficiente para impedir que uma pessoa seja salva. Parte de seus ensinos desviam as pessoas das verdades do Evangelho, sob o risco de não chegarem ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento do Evangelho, para serem salvas. Não me refiro à marca da besta, pois crer de uma forma ou crer de outra não interfere na salvação de ninguém. Sobre o assunto desta pergunta. 2 Timóteo capítulo 3, verso 7 diz: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem teologia. Vamos à sexta pergunta. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 prova inconsciência após a morte? Essa passagem de Eclesiastes 9:5 causa confusão devido à interpretação equivocada de um movimento religioso. Como eles não acreditam em consciência após a morte, eles dão a interpretação fora do contexto. Essa passagem, dentro do seu contexto, fala da situação dos mortos em relação à vida terrena. Não se lembram mais de mais nada do que se passa na terra. Fala dos mortos na sepultura e não no paraíso. Vamos ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, seu ódio e sua inveja já pereceram e não tem parte nenhuma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Veja que esse verso ajuda a esclarecer. Não tem parte em nada que se faz debaixo do sol, nem neste século. Se refere à terra, à vida terrena. Veja o verso 10, onde diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faça, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Veja bem, aqui falou do estado de inconsciência do corpo na sepultura, e que não existe relação dos mortos com a vida terrena. Quanto à alma e espírito, a Bíblia prova consciência após a morte.
Então eles são obrigados a interpretar a Bíblia de uma forma que se encaixe em suas doutrinas. 7ª pergunta: quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? Elas já estão no mundo? As 2 testemunhas ainda não estão no mundo. Eles vão agir durante a grande tribulação. Deus enviará 2 testemunhas para pregar e profetizar a respeito do futuro. Terão grande poder sobrenatural. Serão uma grande ameaça ao anticristo durante 1260 dias. As 2 testemunhas têm poder como Moisés e Elias, semelhantes. Alguns acreditam que Elias virá no período da grande tribulação para atuar como uma das 2 testemunhas, mas são apenas suposições e não temos como afirmar de forma concreta. Alguns até alegam que, pelo fato de Elias não ter morrido, pois a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens como consequência do pecado. Então, alegam que Elias virá e morrerá também. Mas não tem nada na Bíblia que prove isso. Se Deus quis tomar Elias, isso cabe a ele. E se fosse por isso, Enoque também teria que vir, pois ele também não morreu. Gênesis capítulo 5, verso 24. Agora a última pergunta: a alma que pecar, essa morrerá? Uma pessoa me escreveu dizendo que esse verso diz que a pessoa que peca não tem mais perdão, se baseando nesse versículo. Ela pertence a uma determinada igreja, que não convém citar o nome, aquela que diz que certos pecados não têm perdão. Esse texto de Ezequiel 18, verso 4, é mal interpretado por alguns daquela igreja, e também por outros. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho, também é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tem que ser visto em todo o seu contexto para chegar à conclusão, e não apenas em um versículo isolado fora do seu contexto. O capítulo 18 de Ezequiel está falando da responsabilidade da salvação como algo pessoal e individual. O filho não paga pelo pecado do pai e o pai não paga pelo pecado do filho. Leiam todo o capítulo 18. A pessoa que pecar pagará pelo seu erro. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. De maneira nenhuma esse texto quer dizer que quem pecar não tem perdão. Inclusive não foi escrito no tempo da graça, que é onde vivemos hoje. Na dispensação da graça, que é o Novo Testamento, a Bíblia nos garante que Deus perdoa todo tipo de pecado, inclusive crentes desviados. Vejam as parábolas do filho pródigo, das dracmas perdidas e das 100 ovelhas, em Lucas 15, que falam dos desviados. Em Tiago 5,19 fala da importância de irmos atrás dos desviados. Em Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Em 1 João capítulo 2, verso 1 diz: se pecarmos, temos um advogado. Deus perdoou o adultério de Davi e entregou o rapaz da igreja de Corinto, que cometeu fornicação com a sua madrasta, às influências de Satanás, para que pelo sofrimento fosse salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. Deus perdoa adultério e fornicação. Acreditar que Deus não perdoa certos pecados é falta de conhecimento do amor e a misericórdia de Deus, falta de conhecimento bíblico e muitas vezes associada à religiosidade. Devemos deixar a religiosidade de lado e nos voltarmos à palavra de Deus.
mesmo que a pessoa continue em sua denominação, pois nem tudo que ouvimos nas igrejas concordamos. Eu também nem tudo que eu ouço eu concordo, mas nem por isso eu vou deixar a minha igreja, né? Não é esse o caso. Não é isso. Então, obrigado a todos, então. E durante a semana eu vou postando mais vídeos. Clique em gostei, né, para estar ajudando a divulgar o vídeo. E até o próximo.